Manaus passou por grandes mudanças sociais e econômicas nos últimos anos. Muitos imaginam que estes 350 anos de história narram a trajetória da população manauara. Mas comunidades de várias partes do mundo estão atreladas à memória desta metrópole há quase um século e, por pouco, passam despercebidas. A Amazônia, ela é palco de dinâmicas demográficas que a transformam na última fronteira, entende? De deslocamentos, né, que agora, inclusive, se somam também os deslocamentos, digamos, de origem estrangeira, como o caso dos haitianos, né, venezuelanos, também peruanos e colombianos. Devido à região fazer fronteira com outros países da América do Sul, diferentes povos passam pela capital. A lembrança mais recente que Manaus tem com estes fluxos imigratórios foi a chegada dos índios venezuelanos, que mudaram de vez o cenário da Amazônia brasileira. E o Brasil, no caso aqui de Roraima, né, em primeiro lugar, e depois o Amazonas, né, Roraima é realmente a porta de entrada. E você vê, a cidade se modificou com a presença venezuelana lá, entende? Inclusive com vários aparatos, né, de recepção, saúde, educação, alimentação, etc., que hoje marcam um pouco o cenário, a paisagem de Boa Vista, entende? Árabes, venezuelanos e palestinos. Pessoas de vários cantos do mundo abriram mão de uma simples passagem pelo país e fincaram raízes aqui em Manaus. Os venezuelanos, por exemplo, fugiram de uma grave crise econômica que atingiu a Venezuela, mas encontraram aqui ajuda e acolhimento, típicos do povo manauara. O governo do estado, através da Secretaria de Assistência Social do Amazonas, deu início a atendimentos socioassistenciais para esta comunidade. Entre eles está o Projeto Acolhida. Nós temos uma equipe interdisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, nós temos uma coordenação que fica no abrigo. E eles têm todo o processo de acolhimento, de encaminhamento para as políticas públicas que são necessárias de saúde, educação. Hoje a gente está no abrigo com uma sala da CEMED que dá o apoio para as crianças. Algumas comunidades vieram para Paris dos Trópicos e tiveram grande impacto na economia local, como os árabes e palestinos. Os imigrantes da chamada primeira geração chegaram aqui como refugiados na década de 60, nos tempos áureos da Zona Franca e do comércio portuário. Atualmente, a influência desta comunidade no comércio manauara é clara. Hoje, o comércio de Manaus ele é totalmente palestino. Se você for para a Palestina, para um comércio de lá, e vir aqui para o comércio que é o nosso centrão, que é o nosso bate-palma, né? Ele é assim, lá a Palestina é assim. Então, nós é que introduzimos esse tipo de comércio, foram nós, os palestinos, eles já trouxeram essa maneira. A diferença cultural pesou muito nos primeiros anos dessa comunidade em Manaus, mas deu espaço para uma troca de saberes que vão durar por anos. A diferença cultural ela é extrema, religiosa, alimentar, e eu acho que é uma barreira muito grande que é a língua, né? Então, a maior dificuldade que nós tivemos quando chegaram aqui realmente foi a questão de comunicação. Claro, no dia a dia, o convívio e a necessidade foram adaptando o português, né, a sua língua, ficando com sotaque bem forte, mas conseguindo a comunicação mais breve. A gente traz a nossa cultura para Manaus, a gente leva a nossa cultura para o amazonense, mas também a gente leva a cultura de Manaus quando a gente vai para a Palestina. A gente leva a nossa farinha, o nosso tucumã, o nosso feijão, até para quando a gente vai para lá. Este carinho recíproco foi além de conquistas comerciais, se tornou fonte de gratidão direta para com o povo manauara. Nossa primeira geração conquistou tudo isso porque Manaus a acolheu e o povo amazonense foi muito carinhoso e amoroso, né, com os palestinos. Eu acho que até hoje é assim, a gente tem uma convivência harmoniosa. Manaus nos acolheu, né? O Amazonas como um todo nos acolheu muito. Participamos no fundo do desenvolvimento comercial da cidade. Então, nos orgulha a cidade estar completando 350 anos, nos orgulha fazer parte também dessa cultura toda e dessa pátria que é o Brasil e dessa mãe que é o Amazonas.